Vamos para a Bíblia, irmãos, no nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 25, versículo de 28 a seguir. Gênesis capítulo 25, versículo de número 28. Amém? Aqui, né, eu esqueço. 28 diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua genitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que servirá logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu quero ler mais um texto só para frasear. Gênesis 32. Eu vou ler só o verso 28. Gênesis 32, verso 28 diz: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e com os homens prevalecestes. Amém? Amém. Deus colocou no meu coração, nesse dia, uma palavra que há algum tempo o Espírito Santo vem falando ao meu espírito. Quando nós observamos o capítulo 25 do livro do Gênesis, nós percebemos que a partir do verso de número 19, a intenção do escritor é narrar um pouco a respeito da descendência de Isaque. Visto que o capítulo 25 vai falar a respeito da morte do patriarca Abraão, e depois da morte de Abraão, se inicia a história da descendência de Isaque. A partir do verso 19, a Bíblia nos mostra que Isaque já havia se casado. Sua esposa, Rebeca, era uma mulher estéril. E a história desenrola em torno das orações de Isaque por sua esposa, por sua mulher, no período de 20 anos. Isaque ora por Rebeca, para que Deus abrisse a sua madre, e para que Deus cumprisse em Isaque a promessa que foi feita a Abraão. Visto que em Abraão Deus faz as promessas, em Isaque Deus faz a aliança, mas é na descendência de Isaque que Deus cumpre a promessa, trazendo o pacto da aliança que foi feito com Isaque.
20 anos é o tempo que Isaac ora por Rebeca. A perseverança na oração de Isaac fez com que Deus abrisse a mão de Rebeca. Deus visitou Rebeca, seu ventre, e Rebeca passa a gerar filhos. Nós conhecemos a história. Quando Rebeca, grávida, quando Rebeca se encontra no período de gestação, com o passar do tempo, quem é mãe aqui sabe, no período da gestação o corpo vai sendo transformado, modificado, e Rebeca percebe que está gerando. Mas diferente dos nossos dias, Rebeca não sabia se a criança que estava sendo gerada seria um menino ou seria uma menina. Naqueles dias não tinha como Rebeca deixar a sua casa e ir até o hospital e fazer uma ultrassom. Mas ela percebe, após alguns meses, que dentro do seu ventre estava acontecendo uma guerra. Alguma coisa diferente estava acontecendo, porque a Bíblia diz que não era apenas um filho, eram dois. Rebeca não sabia, e ela decide orar a Deus. E na oração de Rebeca ela faz uma pergunta ao Senhor: o que está acontecendo no meu ventre? O que está acontecendo dentro de mim? E a resposta de Deus para Rebeca é: no seu ventre há duas nações, há dois povos. Se dá porque entre esses dois povos, essas duas nações, a menor dominará sobre a maior. A menor servirá a menor. Guarda isso no seu coração. Mostra que com o passar do tempo chega a qual ela vai dar à luz. Eram gêmeos, eram dois meninos, e a Bíblia diz que ao dar à luz, nasceu o primeiro filho de Rebeca, Esaú. A Bíblia diz que Esaú nasceu, era um menino coberto de pelos, o seu corpo era um pouco diferente, o corpo de pelos. Então se chamou o nome do menino de Esaú. O segundo nasceu agarrado no calcanhar do primeiro, as mãozinhas segurando no calcanhar do primeiro. Há parteiras, quem sabe, ganha aquela situação, e por algum motivo alguém olha para aquele menino e diz: olha, o nome dele será Jacó. Jacó porque nasceu agarrado no calcanhar. Seu nome significa aquele que agarra. Eu sei que durante a gente falar, eu vou deixar que fique mais fácil de pegar a sintonia, amém? O menino que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão recebe o nome de Jacó. E durante muito tempo a gente ouviu da boca de muitos pregadores que o nome Jacó, a sua raiz etimológica, o seu significado é suplantador. E eu ouvi muitas vezes, pastor Luiz, alguém dizer que Jacó é aquele que engana. Já ouvi até pregações dizendo que Jacó é o trapaceiro.
Mas a etimologia do nome Yaakov, Jacó, significa exatamente aquele que agarra. O sentido dessa palavra não é aquele que é suplantador ou enganador ou aquele que trapaceiro. O sentido, a ideia da palavra aquele que agarra é trazer o entendimento que aquele que agarra está conectado à oportunidade. Aquele que agarra a oportunidade. Tudo bem, nasceu Esaú, nasceu Jacó, eram gêmeos, mesmo sendo parecidos, quem sabe, em sua fisionomia, em alguns aspectos. Com o passar do tempo, a gente percebe à luz da Bíblia que Esaú se torna caçador, o homem da caça. Jacó, porém, a Bíblia diz na sua história que se torna um homem simples, um homem que gostava de ficar em casa, o homem das tendas. E a Bíblia faz menção que quando ambos cresceram dentro daquele lar, Jacó começa agora a perceber que dentro da sua própria casa, dentro do seu convívio familiar, havia uma acepção. A pior coisa que pode suceder no meio familiar é quando alguém se sente rejeitado dentro da sua própria casa. Quando alguém se sente inferior ao outro, estando debaixo do mesmo teto. Isso aconteceu com Jacó e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz assim que Esaú era caçador, Jacó homem simples. Porém a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú por causa da caça que era do seu agrado. E a Bíblia diz que Rebeca amava mais a Jacó. E essa acepção trouxe ao coração de Jacó talvez um espírito, um sentimento de rejeição. Porque qual é o filho, um homem que não quer ser amado pelo seu pai? Qual é o filho, um homem que em algum momento da sua vida, da sua trajetória, não se espelhou no seu pai? A verdade é que Jacó olhava para Isaac e percebia que Isaac amava mais o seu irmão do que ele. E o amor de Isaac por Esaú não era um amor genuíno. A Bíblia diz que ele o amava por causa da caça. Era uma espécie de amor interesseiro. Esaú saía para o campo, caçava um animal, fazia um churrasco, convidava o pai Isaac, e o pai, que gostava de um churrasco, passou a ter um afeto, um carinho, algo a mais por Esaú por causa da caça. E Jacó já se sentia rejeitado, mas o que supria a rejeição de Jacó era o amor de Rebeca, de sua mãe. E o capítulo 25 diz que com o passar dos anos, um dia, Esaú saiu de casa com a única finalidade: caçar. E caçar não é fácil. Caçar não é um esporte. Caçar não é uma dádiva. Quem já morou na roça aqui, já se aventurou na caça, sabe que tem dia que o caçador não tem tanta sorte assim. E por algum motivo Esaú sai e ele não tem êxodo na caça.
A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou caçando. A Bíblia não fala quantas horas ou quantos dias ele ficou longe de casa. Mas a Bíblia diz que quando ele volta para casa, por coincidência, naquele dia, Jacó tinha preparado, cozido um guisado de lentilhas. E se tinha uma coisa que Jacó fazia muito bem, era cozinhar. Como Jacó era o filho amado de Rebeca, Rebeca, mãe de Jacó, com certeza ajudou Jacó a aprender a temperar um bom guisado de lentilhas. Se tinha uma coisa que Jacó fazia muito bem, era lidar com os temperos de sua mãe. Eu estou falando isso porque eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Acho que poucas vezes na minha vida eu vi o meu pai cozinhar. E quando eu fui para o campo missionário, lá com 19 anos, para 20 anos, foi quando eu conheci o pastor Maicon Bruno. Eu tinha que aprender a cozinhar. E eu falei para minha mãe: como que eu vou viajar por aí sem saber cozinhar? Porque há momentos que a necessidade é essencial. Então mamãe me ensinou a fazer um arroz, a fazer uma macarronada. Eu só não sei fritar ovo, irmão. Aí também é demais, né? Mas eu sei fazer lá algumas coisas, né? Uma carne assada. Eu sei fazer. Eu estou profetizando, tá, irmãos? Parece que tem fase na vida da gente que algumas coisas entram em extinção. Mas eu creio que Deus vai nos tirar dessa fase. E Jacó prepara aquele guisado vermelho de lentilha. E quando Esaú está vindo do campo de longe, ele sentiu o cheiro. Ontem minha esposa fez um pão com salsicha. E aí ela esqueceu que tinha feito o pão com salsicha. E aí ela começou a falar para mim: nossa, mas está um cheiro tão bom. Aí ela lembrou, a hora que ela pegou o abençoado do pão de salsicha para levar na célula que a gente estava ontem, ela falou: é eu que fiz, né? Maravilha. Quando Esaú se aproxima de Jacó, ele está voltando do campo, ele não conseguiu trazer nada. A Bíblia não menciona que naquele dia ele teve êxodo na sua caça. Mas quando ele se aproxima de Jacó, que ele sente o cheiro do guisado, ele pede para Jacó: deixai-me comer um pouco desse guisado. E a expressão que Esaú usa para tentar convencer Jacó a dar a ele o guisado, está no texto. Se o irmão puder colocar o versículo de número 29, olha o que diz o texto. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava. Então o argumento de Esaú para que Jacó desse a ele um pouco do seu guisado era: estou cansado. Essa expressão cansado aparece duas vezes, no versículo 29 e no versículo 30. Jacó repete a mesma expressão no verso 30 e disse Esaú a Jacó: deixai-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou. Então uma argumentação de Esaú é: eu preciso comer, porque eu estou cansado. E aí Jacó vai fazer uma proposta. Lembra? Jacó, aquele que agarra, aquele que é oportunista. Ele diz: se você quiser que eu te dê do meu guisado, peço-te que vende-me a tua primogenitura. Alguém vai dizer: mas pode isso? Pode. Na lei de Hammurabi dizia que a primogenitura poderia ser vendida a um irmão.
Mas a primogenitura, a gente precisa entender, não era simplesmente um título dado a quem nascia primeiro, ao filho primogênito. A primogenitura tinha um grande significado dentro da casa, dentro do conceito familiar, dentro da cultura da época, porque quando o pai falecia, era o filho primogênito que, além de herdar a parte maior da herança, é que assumia a liderança da casa. Então Jacó não está negociando um título, uma posição, ele está negociando os maiores direitos que Esaú possuía dentro da sua própria casa. Você conhece a história? Jacó disse: se você quiser, você me vende. E Esaú disse: para que me serve a primogenitura se estou morrendo de fome? Até parece que essa expressão é um pouco forçada, porque Esaú não morreria de fome se não aceitasse a proposta. Mas a Bíblia diz que Esaú disse: para que me serve a primogenitura se estou morrendo de fome? E aí Jacó disse: então jura-me. E ele jurou perante os céus. E o texto diz que Jacó deu a ele o guisado de lentilhas. E a Bíblia diz que ele foi e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas o que eu quero pregar nessa noite é: tudo isso aconteceu porque quando Esaú voltou para casa, ele estava cansado. Deus falou para mim esses dias: nós vivemos no meio de uma geração cansada. Eu prego em algumas igrejas, não só aqui em Londrina, pelo Brasil. E muitas igrejas que a gente vai, a gente olha para as pessoas, para os obreiros, para alguns ministros, para alguns líderes, e a gente vê um cansaço. Um cansaço, às vezes físico, às vezes emocional, às vezes um cansaço espiritual. A verdade é que a nossa geração está cansada. Eu não sei aqui os irmãos, as irmãs, mas eu falava esses tempos atrás com o pastor Maicon Bruno. A gente era de um tempo que a gente tinha força, energia, ânimo para pregar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E se sobrasse um tempo, a gente ainda pregava na madrugada. A gente vem de uma geração que a gente tinha garra para passar horas e horas lendo a Bíblia, orando, dias a fios, jejuando, mas hoje parece que estamos sendo dominados por um cansaço. Pastor, é pecado cansar? Pastor, o que significa estar cansado? Eu peguei o dicionário para ver, e a palavra cansaço aqui significa esgotamento de energias. Quando uma pessoa se esforça tanto, ela acaba ficando cansada, esgotada. O cansaço, segundo o dicionário, é quando as energias do corpo estão baixas. É como se alguém estivesse fazendo força além daquilo que é necessário. Aí Deus falou comigo e trouxe essa palavra para mim pregar nessa noite. Por que muitas pessoas estão cansadas
dentro da igreja, dentro do ministério, estão cansadas, às vezes dentro da sua casa, cansadas dentro do seu trabalho, cansadas em diversas áreas da sua vida, porque muitas das vezes estamos gastando a nossa força, as nossas energias com aquilo que não é proveitoso. O cansaço vem acompanhado de desânimo. Pastor, é pecado cansar? Não, diga para alguém que está ao teu lado. Não. A gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que os homens de Deus na Bíblia também se cansaram. Pastor, o senhor está dizendo que não é pecado se sentir cansado? De maneira nenhuma. Mas você vai entender aonde nós vamos chegar. Olha para a Bíblia. Enquanto Moisés estava levando, pastor Luiz, o povo para a terra prometida, os hebreus, houve um momento que ele estava cansado. No meio do campo de batalha, ele teve a ideia de subir o monte com Arão e Uri. Ele estava tão cansado que ele não conseguia nem levantar as mãos, ao ponto que tiveram que colocar Moisés sentado numa pedra, e Arão e Uri pegar nas suas mãos e levantar as mãos de Moisés, porque sabiam que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, lá no campo de batalha, Josué derrotava os inimigos. Está tudo bem estar cansado. O que não está certo é quando o cansaço te domina, quando o cansaço te paralisa, quando o cansaço te impede de continuar levantando as mãos para os céus. Diga para alguém que está ao teu lado: Moisés estava cansado, e quando ele não conseguia levantar as mãos, alguém segurou nas mãos dele e dizia assim: olha, mesmo cansado, Moisés, eu ajudo você a levantar as suas mãos. Diga isso para alguém que está ao teu lado. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Quem sabe você está tão cansada, tão cansado, que você não consegue orar mais, você não consegue jejuar mais, você não consegue mais crer nas promessas. Mas diga para alguém: se você precisar de mim, eu estou aqui para levantar as tuas mãos. Não diga isso para alguém se você estiver cansada, cansado, ao ponto de não conseguir nem levantar as mãos. Conte comigo, eu serei as mãos que você precisa. Está tudo bem. Pessoas na Bíblia se cansaram, pastor Luiz. Olha para 1 Samuel. Ana fazia anos a fio que todos os anos descia a Siló. Mas o capítulo 1 diz que chega num momento que ela está tão cansada, tão esgotada, tão exausta, que a Bíblia diz que ela chega em Siló, ela não comeu, não bebeu. O marido Eucana disse: eu vou dar a melhor parte da oferta para você. E ela diz: o culto não fazia muito sentido. E é normal o culto não fazer sentido quando nós estamos cansados. As coisas de Deus parece que não tem muito sentido quando a gente está sendo dominado pelo cansaço. A Bíblia diz que Ana chegou lá e disse: olha, hoje eu não vou nem orar. O cansaço era tão grande que quando ela chega dentro do templo em Siló, ela abria a boca e a Bíblia diz: som algum saía dos seus lábios. Ela só movimentava a boca, só abria. Ela havia esgotado todas as suas energias, a sua força tinha ido embora. O sumo sacerdote olhou para Ana e a teve como uma mulher embriagada, e ele vai exortar Ana dizendo: o que fazes aqui, mulher embriagada? Ela disse: não a tenha a tua filha por filha de Belial. Eu estou tão cansada que a minha voz já não sai, já não ecoa mais. Mas o meu cansaço é tão grande que em angústia de alma, olha o que Ana está dizendo, em angústia de alma, estou orando a Deus. Você ali não está ouvindo a minha oração, mas a minha angústia está falando mais do que a minha voz. O meu sofrimento está falando mais do que a minha voz. O meu cansaço está falando mais do que a minha voz. Ao ponto que o sacerdote, quando entendeu o cansaço daquela mulher, a angústia, a falta
conta de força que havia nela, ele liberou uma palavra dizendo: mulher, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Diga para alguém que está do teu lado: talvez você não tenha força nem para abrir a boca hoje, irmão. Talvez você não tenha força nem para mover os lábios, mas Deus conhece a angústia do teu coração. Diga para alguém que está do teu lado: Deus conhece a angústia da tua alma. E sabe o que eu acho lindo? Ela recebe a palavra, e a palavra tem tanto poder, que quando ela foi liberada aos ouvidos e entrou no coração de Ana, a Bíblia diz: e comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais triste, já não era mais aquele semblante de uma mulher angustiada, já não era mais aquele semblante de uma mulher cansada. E a Bíblia diz que ela voltou para casa, mas quando ela chega em casa, o texto diz assim: e o Senhor se lembrou de Ana. Levanta a mão para cima, deixa eu liberar uma palavra profética. O teu semblante a partir desta noite não vai ser mais o semblante de alguém que anda cabisbaixo, angustiado pelos cantos. Eu vou profetizar sobre a tua vida: o teu semblante não será mais triste, porque o Deus de Israel se lembrará da promessa que foi liberada, da oração que foi feita, das lágrimas que foram derramadas, da boca que se movia e não saía som algum no momento da dor e do sofrimento. O Deus de Israel vai lhe conceder a tua petição. Se você acredita, dá um glória a Deus aí para ele ouvir nessa noite. Aleluia. Cansaço, irmão. O cansaço faz parte, mas ele não pode te dominar. Depois da morte de Moisés, até Josué se cansou. Deus teve que aparecer para Josué e dizer: oh, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu farei que através de você esse povo herde a terra prometida. Ei. Aí Deus falou uma vez, não deu certo, pastor. Aí Deus tem que falar de novo com ele: esforça-te e tem de bom ânimo. Aí Deus fala pela terceira vez: esforça-te. Eu digo para alguém que está para Deus falar a mesma coisa 3 vezes com uma pessoa, irmão, ela estava sendo dominada pelo cansaço, ela estava sendo dominada. Para Deus falar 3 vezes a mesma coisa, aquela pessoa estava sendo dominada pelo cansaço, pelo desânimo. Está entendendo o que Deus está falando? Cansar é normal. O que não é normal é o cansaço te dominar. Até Jesus cansou, irmão. Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 23, Jesus entrou na polpa do barco, onde dormia o capitão. E a Bíblia diz que ele estava tão cansado que ele dormiu. Falou para os discípulos: olha, eu estou cansado, vou descansar. Vocês ficam aí, atravessa o mar. No meio do mar vem uma tempestade, e alguém disse: agora a gente vai perecer, vai morrer. E alguém disse: acorda Jesus, ele está cansado, mas vamos despertá-lo. E quem foi despertar Jesus estava com tanto medo, que a expressão que ele usa é uma expressão muito forte. Porque olha o que, eu não sei qual é o nome do discípulo que despertou Jesus, mas ele disse assim para Jesus: não te importa que perecemos? Em outras palavras, está dizendo assim: parece que o Senhor não se importa que a gente morra aqui no meio do mar. Porque no meio do mar enfrentavam uma tempestade, um vento terrível. Aí Jesus disse: não dá nem para descansar um pouquinho, homens de pouca fé. Jesus levanta, repreende o vento, o mar, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Esaú, agora vocês vão entender, trocou, vendeu, negociou a sua primogenitura por causa do seu cansaço. Tem gente, irmão, e eu tenho que falar, perdendo o casamento
por causa do cansaço. Tem gente perdendo o trabalho, o emprego por causa do cansaço. Tem gente perdendo os filhos por causa do cansaço. Tem gente perdendo o ministério por causa do cansaço. Tem gente perdendo a vida por causa do cansaço. Levante a tua mão direita, deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se você entrou aqui cansado, cansada, a palavra de Deus para a sua vida é: o Senhor renova as suas forças. Você vai subir como asas de águia, vai voar e não se cansar, vai caminhar e não se fadigar, porque o Senhor renovará as suas forças. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra de Deus. Deus vai te dar força para continuar lutando por esse casamento. Deus vai te dar força para continuar lutando pela sua história, pela sua vida profissional, pela sua empresa, pelo seu ministério, pelos seus filhos, pela sua igreja. Não é hora de parar. Eu tenho uma palavra profética. Você que está cansado, você que está cansada, é só uma fase, vai passar. É só uma fase, vai passar. Eu vou repetir, é só uma fase, vai passar. Daqui a pouco o Senhor vai renovar suas forças. Quem te viu desanimado, frustrado, caído, humilhado, vai te ver louvando, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Rei da Glória. Deus me trouxe aqui para te dizer: não é hora de parar. É só uma fase. Esaú trocou o que ele tinha de direito por causa do seu cansaço. Quantas vezes a gente troca o que é nosso por direito por causa do cansaço? Hoje eu não vou para o culto não, estou muito cansado. E Deus fala: poxa, hoje eu queria tanto te dar um abraço. Eu estou tão cansado. Quantas vezes Deus nos acorda na madrugada e a gente fica lá, vira para um lado, vira para o outro, não dorme, os olhos esbugalhados, e o Espírito Santo está ali no pé da cama dizendo: levanta, eu quero falar contigo. Vamos lá para o lugar secreto. Você diz: mas eu estou tão cansado. Às vezes nós encontramos um cansaço tão terrível como aquele que o profeta Elias se encontrou um dia. Elias gastou todas as suas energias, as suas forças lá no Monte Carmelo. Desafiou 850 profetas, olha só. Levantou um altar, orou, um profeta que fez uma oração de menos de 40 segundos e o fogo desceu diante dos profetas de Baal e de Acera. Mas depois que ele desce do monte, ele está tão cansado que a Bíblia diz que o objetivo dele é procurar o monte de Deus, uma caverna para se esconder. E ele está tão cansado no meio do caminho que o lugar que ele para é debaixo de um pé de zimbro. E o cansaço de Elias foi tão exausto, tão grande, que quando ele deita debaixo do pé de zimbro, ele pede a morte, pastor. E há quem diga que ele parou para descansar no lugar errado. Porque o zimbro era usado para fabricação de cordas de amarração. Ele está lá, debaixo de um pé de zimbro, num lugar que ele não deveria estar. E o zimbro também não era uma árvore que favorecia para quem desejava descansar, porque as suas folhas eram uma distante da outra. Uma árvore que não produzia sombra, não tinha como descansar. Mas ele está tão cansado que ele dorme. E Deus tem que mandar um anjo acordar Elias. Porque tem dia que a gente não quer sair do quarto. Deus está falando com alguém aqui.
Tem dia que a gente quer ficar escondidinho, lá no escuro, que nem Elias. A gente tranca o portão e diz, se possível, ninguém venha me chamar. E se vier alguém, eu vou ficar em silêncio para não precisar sair do quarto, para não precisar ir no portão e dizer que eu estou em casa. Mas Deus vai ao teu encontro debaixo do pé de zimbro. Deus vai ao teu encontro debaixo desse pé de zimbro, nesse quarto escuro, nessa casa trancada, porque Deus não te esquece, Deus não te abandona. Ele conhece o teu cansaço, a tua dor, a sua vontade de morrer, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, alegra a tua alma, porque Ele não desiste de você, assim como Ele não desistiu de Elias. Ele mandou um anjo acordar Elias e disse, Elias, levanta. E quando ele levantou e olhou, tinha o quê? Pão e água. Elias levantou, comeu e bebeu. E o que Elias fez em seguida? Voltou a dormir. Tem dia que a gente está aqui nem Elias, né? O anjo vai lá, dá pão, dá água, você come e diz, obrigado. Agora que eu estou de barriga cheia, eu vou dormir mais um pouco. Mas quando ele deitou pela segunda vez, o anjo acordou ele de novo. E quando ele acorda de novo, o anjo disse, olha, agora tem aqui mais um pãozinho cozido na brasa. E a Bíblia diz que Elias entendeu que o pão e a água não era para ele voltar a dormir, não era para ele se entregar ao cansaço, não era para ele se entregar à angústia, não era para ele se entregar ao medo, não era para ele se entregar àquela situação. Ele comeu o pão cozido na brasa e olha só, a Bíblia diz, com a força daquela comida, Elias andou 40 dias e 40 noites. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Com a força desta palavra, você vai andar muito ainda. Não, eu vou repetir. Com a força dessa palavra, Deus vai te renovar. Você vai andar muito, vai caminhar muito ainda. O teu final não será debaixo de um pé de zimbro. O teu final não será dentro de uma caverna. O teu final não será no porão de um navio dormindo, não. O teu final será num lugar de honra, num lugar de promessa, num lugar de milagre. O teu lugar não é debaixo de um pé de zimbro, nem dentro de uma caverna. O teu lugar não é na depressão, não é na ansiedade, não é no medo, não é na preocupação. Não, o teu lugar não é na miséria, na derrota, no fracasso, na decepção, na frustração. O teu lugar é no lugar de honra. Quem concorda, levante a tua mão, abre a tua boca e manda uma rajada de glória a Deus para ele ouvir nessa noite. Adacasicandurabaia. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor. Daramasi, cante, uramasi. Você pode adorar Jesus nessa noite? Você pode adorar Jesus nessa noite? Aleluia, aleluia. Não deixe o cansaço te dominar. Não deixe o cansaço te dominar. Abrace alguém que está do teu lado e diga, não deixe o cansaço te dominar. Não deixe. Não, eu vou esperar. Diga, não deixe o cansaço te dominar. Eu sei que tem situação que cansa. Eu sei que tem vale que cansa. Eu sei que tem deserto que cansa. Mas não deixa o cansaço te dominar. E não troque o seu direito por causa do cansaço. Está entendendo que Deus está falando com você? Não deixe, irmão. Eu tenho 24 anos que eu prego o Evangelho. Esses dias atrás, eu acho que mais ou menos, quase um mês atrás, o pastor Maicon Bruno foi em casa. Nós temos uma amizade de muitos anos. E eu falo isso sem medo de errar. O Maicon Bruno é como um irmão para mim. E aí, esse tempo atrás, a gente estava em casa, eu, o pastor Michael e o Kennedy, e a gente começou a lembrar de tantas coisas que nós passamos na obra missionária. Situações que naquele dia a gente chorou, mas hoje a gente dá risada.
E uma das situações que o Maico trouxe à memória foi um dia que eu fui pregar lá em Guaíra e levei o Maico. E a gente não tinha dinheiro para comer no meio do caminho, a gente comprou um monte de salame. E lá vai o salame com limão, pastor. Eu parecia uma bomba atômica quando eu cheguei para pregar. Se eu falasse, receba, a pessoa mais próxima de mim cairia desmaiada, mas não era da unção, era do bafo do salame, irmão. A barriga ficou uns 3 dias parecendo que estava uma tempestade, com trovão. Chegamos lá, irmão, para pregar. Pregando e na frente da igreja o irmão entrou trocando tiro com a polícia, irmão, dentro da igreja. O filho do pastor me rouba um carro e esconde no fundo da igreja. Você vê como que é fácil ser missionário, mas é gostoso. Essas aventuras aí. Só vi irmão se jogando debaixo da cadeira. Na hora de dormir, o Satanás incorporou. E uma outra irmã lá, que o Maico me acordou, a gente conversando, vamos cair fora desse lugar aqui, que o negócio está feio. Aí o pastor falou, vocês não querem dormir aqui? Eu falei, não. Mandaram nós dormir na casa do presbicho. Não era presbítero, que nem o irmão aqui, era presbicho. Se o Satanás estava solto no fundo da casa do pastor, na casa do presbítero estava o presbicho solto. E nós não tínhamos dinheiro para voltar, embora. Aí naquela hora bate o cansaço, sabe? Você fala, Deus, eu estou orando, orei tanto para vir aqui. Li tanto a Bíblia. Estou falando de um episódio aqui engraçado para vocês entenderem. Ainda estou falando por parábola. Pastor Luiz sabe o que é isso. Um dia eu fui pregar em Toledo, pastor muito abençoado. Falou, tem um quarto aqui no fundo da igreja, o missionário aceita ficar aqui. Eu falei, opa, não precisa de hotel não, eu fico aqui. Falei, irmão, eu vou ter que dar um pulo, isso em Toledo, ali em Curitiba, e já volto. Ele esqueceu que eu estava no quarto. Fiquei 3 dias, irmão, comendo banana verde e tomando água. Não apareceu um crente. Eu falei, Jesus. Pastor, o que o senhor está contando isso? Para você entender que há momentos que o cansaço vem. Você fala, Deus, o senhor me chamou para isso. Dormir em rodoviária, quem é missionário que sabe o que eu estou dizendo, e a Bíblia ser o travesseiro. Fui pregar no sertão do Brasil uma vez. O irmão falou que nós temos para comer hoje é pão. Eu falei, glória, eu amo pão. Mas o pão era tão duro, irmão, que você precisava de uma picareta para cortar o pão, irmão. O banheiro era a árvore mais próxima. E aí vem o cansaço. E nessa hora que você está cansado, parece que o diabo incorpora e fala, foi para isso que Deus te chamou. E se você der ouvido para o Satanás, você para. Você desiste. Mas eu vim aqui para te dizer, o cansaço faz parte da vida de qualquer ser humano, em qualquer área da vida dele. O que você precisa entender é que o cansaço não pode ser maior do que o que Deus depositou sobre a tua vida. Diga para alguém que está ao teu lado, você até pode se sentir cansado, mas você não vai parar, você não vai desistir, até que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Quem concorda, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Até Jacó, irmão. Eu estou encerrando. Jacó também se cansou, pastor. Comprou a primogenitura do irmão Esaú, enganou o pai que estava cego, se fingiu ser Esaú. A gente vai perceber que Jacó tinha um negócio com Esaú, e tudo isso porque ele se sentia rejeitado pelo pai, que ele compra a primogenitura de Esaú para ver se o pai o amava um pouco mais.
Aí não deu certo, o pai fica velho, vai querer abençoar Esaú, decretar a bênção de Abraão sobre Esaú, Isaque. E aí Rebeca ouve, você conhece a história, Esaú vai para o campo preparar um animal para o pai, caçar um animal para ser abençoado. Aí Rebeca prepara lá um animal e Jacó finge, se passa por Esaú para receber a bênção. Vocês perceberam que o negócio de Jacó é que, já que o meu pai ama mais Esaú, eu quero ser Esaú. E a gente vai ver isso ao longo da vida de Jacó, essa tentativa de ser o irmão, para ver se conquistava o amor do pai. E aí o que acontece? Para terminar, chega um momento lá na frente que Jacó casou com Raquel, recebeu Leia, foi enganado pelo sogro, trabalha 21 anos, 7 por Raquel, recebe Leia, 7 de novo por Raquel, 7 para poder sair da casa do sogro abençoado. 21 anos depois, ele está voltando para casa, e aí aparece quem? No caminho de volta, Esaú. Todas as vezes que você tentar ser outra pessoa, essa pessoa que você tenta ser nunca vai sair do teu caminho. Você entendeu ou não? Aí ele tem que atravessar o val de Jaboque, porque ele descobre que Esaú está vindo para matá-lo, para se vingar. Enganou, tomou a minha bênção, foi oportunista, pegou a minha primogenitura. Só que quando ele atravessa, Gênesis 32, o val de Jaboque, é interessante. Ele vai lutar, eu vou falar aqui com o anjo do Senhor, e agarra o anjo disse, deixa eu ir. Você conhece a história aqui, eu ganho tempo, eu vou terminar. Deixa eu ir, ele disse, não te solto enquanto não me abençoares. Aquela luta que você conhece na Bíblia. Mas quando o dia estava amanhecendo, que o anjo toca na juntura da coxa, desloca a juntura da coxa de Jacó, ali tem uma revelação muito profunda, e eu quero terminar aqui, nessa noite, a ministração que Deus me deu. O anjo vai olhar para Jacó e vai dizer assim, qual é o teu nome? Diga isso para alguém que está do lado, qual é o teu nome? Eu vou tomar uma água, pergunta de novo. A pergunta que eu te faço é, o anjo não sabia o nome de Jacó? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? E por que o anjo perguntou o nome dele? Para ver se ele ia mentir dessa vez, se ele ia falar que o nome dele era Esaú. Porque durante muito tempo, quando alguém perguntava para Jacó qual é teu nome, ele estava acostumado a dizer Esaú. Tanto que na Bíblia Jacó é o único homem que tem 3 nomes na Bíblia. Diga os 3 nomes de Jacó. Primeiro, Jacó, aí ele falou que o nome dele era Esaú. Aí o anjo do Senhor falou, ó, chega dessa conversa, não vai ser Jacó e também não vai ser Esaú. Porque você não pode ser quem você é se não está agradando a Deus. Você não pode ser quem você quer ser se você não é. Então você tem que ser o que Deus quer que você seja. O teu nome não será Jacó, nem Esaú, o teu nome será Israel. Entendeu ou não? Eu vou repetir, hein? Pra você dar um glória. O que o anjo está dizendo é, qual é teu nome? Aí Jacó pensa, se eu falar que sou Jacó, ele vai dizer, né? Então foi você que passou a perna no pai, né? Foi você que, oportunista, né? Aí Jacó disse, não vou ficar quieto. Qual é teu nome? Se ele responde, sou Esaú, está mentindo. Está fingindo ser quem ele não é. Aí ele disse, olha, o meu nome é Jacó. Fazer o quê, né? É melhor assumir quem eu sou. Aí ele disse, como você teve coragem de assumir quem você é, eu vou mudar quem você é. Porque como homem lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. A partir de agora você será Israel, príncipe de Deus. Diga para alguém que está do teu lado, já viu um príncipe cansado? Diga assim, Deus te chamou para ser príncipe, irmão. Fala para a irmã aí, para ser princesa. E um príncipe, uma princesa, na realeza ele não pode se cansar,
Porque ele está aos cuidados do rei. Diga, eu estou debaixo dos cuidados do rei, porque eu sou príncipe, eu sou princesa. Quem concorda, fica de pé para dar glória a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. É noite de Deus renovar os príncipes aqui, as princesas aqui. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você se conectasse. Disse: Deus, arranca esse cansaço do meu peito. Eu gostaria que você, antes de eu orar, você falasse com Deus e Senhor, arranca esse cansaço emocional da minha mente. Arranca, Senhor, esse cansaço do medo, esse cansaço que tem me impedido de cumprir o meu chamado, cumprir o meu ministério. É noite de Deus arrancar cansaços do teu coração. É noite de Deus arrancar o cansaço da tua alma. Quem sabe você está andando aí como uma alma cansada, mas Deus te renova hoje. Deus te dá força hoje, príncipe. Deus te dá força hoje, princesa de Deus. Andai assumi narabasuri mi canturi mi calamasi candará. Alai acimi da canturi mi candará masuri mi ca. Elevai a candaramaia suri antuica. Elai assuri mi atacando e amaia somi nara candará. Abra sua boca, deixa ele te renovar. Abra sua boca. Quanto tempo faz que você não ora em línguas estranhas? Não deixa esse cansaço te dominar. Quanto tempo faz que você não dá um brado de vitória? Quanto tempo faz que você não jorra para fora aquilo que está te prendendo? Andai a canturabai. Eu convido você hoje a abrir a tua boca, a dar lugar ao Espírito Santo, a deixar ele te renovar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ele não quer renovar esse cansaço físico, ele quer renovar esse cansaço espiritual, esse cansaço da alma, do espírito, do coração, das angústias, das preocupações, dos anseios da vida. Alabassuri mi calabassi candar. É noite de Deus renovar a tua alma. Abra sua boca, deixa ele te encher. Ele vai restaurar alguém. Alabassuri mi candarabaia. Alabacanturi mi de candaramas. Uribi assuia maia. Canduri amacial. Já tem gente lá atrás, Deus renovando. Uramaia suri mi candura macala marracia. Aramaciri mi candaramaia. Uribi canturi mi caia. Alabaia suri mi candará. Eita Deus, eita.